Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, neste sexto domingo, após a festa de Pentecostes, nós escutamos o Evangelho de São Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo interroga aos seus discípulos e pergunta a eles: quem diz o povo que eu sou? E aí tem várias respostas, e o Senhor então dirige a pergunta ao apóstolo Pedro: e tu, Pedro? E ele respondeu a pergunta de Cristo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, o apóstolo Pedro está declarando a divindade do Senhor. Então aqui surge um tema que tem gerado muitos debates teológicos, inclusive o Ocidente cristão tem uma interpretação desta passagem, enquanto que a tradição da Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa, a tradição bizantina, é diferente. Então nós temos que entender o que significa isto. Em primeiro lugar, este Evangelho de hoje, no sexto domingo após Pentecostes, nos lembra muito os 6 dias da criação. Porque em festa de Pentecostes nos é dado o Espírito Santo para a edificação, não só da igreja em Pentecostes, mas a edificação de todos nós, enquanto templo do Senhor. Então, uma nova realidade se abre para nós. Este tema é muito importante, não apenas pela questão eclesiológica, que significa a questão de como se compreende o funcionamento da igreja, mas é também bíblico, é também espiritual, é a edificação, a santificação, enfim, vários temas se cruzam. Mas, o que significa então quando se interpreta que Pedro é o fundamento da igreja, porque disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E aí a tradição latina interpreta que o Senhor está dando a Pedro uma hierarquia que tem, um poder que tem, mas existe um detalhe aí. O Senhor prometeu a Pedro: dar-te-ei a chave. O que ligares será ligado, desligares será desligado. É o poder apostólico é dado a Pedro. Sim, prometido a Pedro. Mas há um detalhe muito importante, que no dia da ressurreição do Senhor, ou seja, o Senhor ressuscitado, chega no lugar que estão os discípulos reunidos e se apresenta o Senhor ressuscitado. E passa pela porta e dá-lhes a paz esteja convosco. Não tenhas medo. E aí ele sopra sobre todos os apóstolos e concede o que prometeu a Pedro, cumpre a Pedro, mas também a todos os apóstolos. Todos receberam o mesmo dom do apóstolo Pedro, que era o primeiro, era o líder, era o representante, era o corifeu, como se diz, é fato. Mas isto não significa que Pedro é o responsável por toda a igreja. Isso é uma extrapolação, um tanto jurídica, né? Como se tivesse dado a ele, e Roma teria um privilégio de direito divino, de ser a igreja e chefe das igrejas. Isso é um erro de interpretação, na nossa perspectiva ortodoxa. Mas vamos também para os elementos bíblicos. Estes fatos acontecem no Novo Testamento, mas eles foram anunciados no Antigo Testamento. O Salmo 118 fala da pedra que foi rejeitada. O profeta Isaías fala dessa mesma pedra. E já anteriormente, muito mais atrás, Jacó repousou em cima de uma pedra. Na viagem do deserto,
para a terra prometida, Moisés bateu na pedra e ela deu água. Então, quer dizer, a imagem da pedra, ela perpassa toda a escritura, do Antigo até o Novo Testamento. Não é uma coisa que surge assim por acaso, não há acaso. O próprio Senhor Jesus Cristo fala a respeito dele como pedra no Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos e Evangelho de São Lucas. Ele fala da pedra que foi rejeitada. Ele foi a pedra que foi rejeitada. E ainda temos um depoimento muito especial, numa das epístolas, o próprio apóstolo Pedro diz que ele é a pedra preciosa. Ele diz, Cristo é a pedra, como respondendo à questão anterior. Portanto, a igreja edificada sobre a divindade de Cristo, Cristo é o fundamento, a pedra primordial onde se funda a igreja. Não é sobre um homem. E olha que não é um homem comum, é o primeiro apóstolo. Mas o fundamento é Cristo, porque o fundamento da igreja é por toda a eternidade. Ela não é fundada sobre a fragilidade humana, por mais santo que seja. Todos os santos e santas, humanamente falando, são frágeis. E a nossa natureza é fragilidade. E mais, nesse capítulo 16 de São Mateus, um pouco mais posteriormente, o Senhor chamou ao apóstolo Pedro de Satanás, porque ele não queria que o Senhor sofresse. Ele disse, afasta-te de mim, porque pensas as coisas dos homens. Então, é uma contradição muito grande. O Senhor não está repudiando Pedro, mas aquela atitude de Pedro foi repudiada pelo Senhor. É só ler o epístola. Portanto, a promessa a Pedro é cumprida a Pedro e aos apóstolos. Há testemunhos bíblicos que falam da pedra fundamental. Existe também, e aí há uma certa divisão, porque os padres latinos vão interpretar sempre por essa interpretação de que Pedro é o fundamento. Mas a tradição da Igreja do Oriente sempre considerou que não é Pedro que é a pedra, é Cristo que é a pedra, sobre a qual repousa a fé de Pedro. Então, esse jogo de palavras, tu és Pedro, e sobre esta pedra, é uma contradição, sobre esta pedra, ou esta pedra, seria o correto, apontado a Pedro, mas sobre esta pedra da declaração da divindade de Cristo, é que é a pedra. É só conectar os pontos. Porque essa interpretação deu origem a essa mudança da hierarquia da igreja, que era Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém. Roma era a primeira. Isso é histórico, é inegável. Mas isso não significa que a igreja de Roma é a chefe das igrejas. Essa é a questão que tem dividido os ortodoxos e os romanos. Exatamente esse ponto. A questão jurídica. Fazer disso um direito jurídico. Porque o Oriente Cristão, reparem, sempre manteve-se aquela igreja colegiada. 4 patriarcados se mantiveram unidos. Então, a igreja, os 7 concílios ecumênicos ocorreram no Oriente. E a decisão dos concílios era colegiada, não era uma única igreja que determinava, decidia, como se faz no Ocidente. Aqui o bispo local é eleito lá em Roma. Enquanto que as igrejas locais são elas que elegem seus bispos locais. A igreja russa, a igreja grega, a igreja sérbia, rumena, búlgara. São igrejas locais com seus próprios sinos. Não existe uma igreja universal. Que um bispo eleito a milhares de quilômetros, eleito um bispo por outro bispo. Isso não existe. Inclusive, a ordenação dos bispos na igreja ortodoxa tem que ser um grupo de bispos. Um bispo só não ordena outro bispo. No mínimo 2. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estarei
fazer. Portanto, a colegialidade, e é isso que afeta a questão eclesiológica, a estrutura da igreja, o funcionamento da igreja. Portanto, nós, como discípulos dos apóstolos, de Cristo, dos apóstolos, temos que também fazer coro com o apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós temos que proclamar a divindade de Cristo. E esse é o grande mérito do apóstolo Pedro. Foi o primeiro a declarar a divindade de Cristo. Isso é o mérito de Pedro. E ele mesmo diz, ele é a pedra. Basta ler. Creio que a segunda epístola de São Pedro diz, ele é a pedra. Aí responde a pergunta de Cristo. Quem responde é Pedro. Não é a igreja que diz. É Pedro que responde. Ele é a pedra. São Paulo também, numa outra passagem, diz que todo edifício se levanta e que Cristo é o único fundamento da igreja. E aí, vamos acreditar em qual versão? Os fatos são esses. É do interesse de dizer que não, que Pedro é, e que a igreja tal, ela é a sucessora de Pedro, então como se ela fosse a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Só tem uma única cabeça, é Cristo. Todos os outros são órgãos, membros do corpo da igreja que é Cristo. Portanto, confessemos a fé de Pedro, reafirmemos para nós também a confissão de Pedro, e que Cristo não possa ser apenas alguma coisa que a gente cultua, não, é o Deus vivo. Que Cristo seja uma realidade viva, não apenas um hábito, uma coisa mecânica, burocrática, é a realidade do Cristo vivo. É essa a fé que Pedro confessou. E por isso ele é glorificado. Não é por ele, é pela confissão de Cristo. Pelo serviço a Cristo, é que ele é glorificado. Portanto, com a fé em Cristo, caminhemos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.